Olá, boa noite. Mais uma noite da Maratona Cognitiva. Vamos aguardar as nossas seguidoras. Hoje vai ser um dia muito bom. Vamos conversar sobre os ambientes modificáveis. Vamos ver as nossas seguidoras. Deixa eu organizar aqui a minha fala. Olha, quero dizer que estou muito feliz mesmo com as participações, com as mediadoras que já estão se desafiando a participar da mediação. Olá, Mônica, tudo bem, querida? Um grande abraço para você. Luciane Moreira. Alan, que saudade, Alan. Tudo de bom, querido? Silvia. Oi, Silvia. Boa noite. Delma, boa noite. Suênia, boa noite. Águida. Sejam todos e todas bem-vindas. Agora eu vou tomar uma aguinha, porque hoje eu dei aula o dia inteiro. Preciso de água. Estela, tudo bem? Olha, gente, essa maratona, eu já fiz uma maratona de 18 dias. 18 dias foi live todos os dias. Todos os dias teve live, e aí as lives eram maiores, né? E agora eu tô fazendo minha segunda maratona, que é um pouco mais curta, com só 11 dias. E depois a gente vai dar um descansinho, né? Mas não é agora, porque a maratona vai até domingo, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar sobre os ambientes modificáveis. Ah, nunca escutei sobre isso. Algumas pessoas que já acompanharam alguns outros vídeos já sabem da importância desses ambientes modificáveis. Então, gostaria hoje que vocês pensassem o seguinte. Quando uma mediadora trabalha, faz um atendimento de uma criança, esse atendimento, ele mais ou menos dura em torno de 1 hora. Então, a criança vem, né? A gente geralmente separa 1 hora. A criança vem, daí até ela se acomodar, você conversa um pouco com ela, separa o material que é necessário para o trabalho. E aí você começa, então, a mediar, deixando clara a intencionalidade, a reciprocidade, e faz a mediação. E você, então, essa mediação deve durar em torno, no máximo, né? Dependendo do tamanho da criança e o nível de concentração também, deve em torno de 40 minutos, certo? Só que muitas vezes, a criança que vem para um atendimento, ela só vai voltar para o teu atendimento uma semana depois. Porque é raro o pai levar 2 vezes no atendimento da psicopedagoga, por exemplo. Então, daí é que vem a importância das mães aprenderem a mediar. Por quê? Porque os ambientes modificáveis está relacionado a isso. A mãe não precisa pegar uma tarefa específica para trabalhar com a criança. A gente pode preparar o ambiente. E é isso que eu vou deixar mais claro para vocês. Então, assim, lá o atendimento da psico, ou da terapeuta, ela vai trabalhar as funções cognitivas de entrada, de elaboração e de saída, para fazer a criança pensar, e usar as operações mentais, que são 19. Então, vamos pensar que você trabalhou a operação mental de identificação, de classificação e comparação. 3 operações. Oi, Gisele Souza, tudo bem? Então,
trabalhou aquilo e você só vai trabalhar essas operações cognitivas na próxima semana. Então, é um tempo muito grande, é um distanciamento muito grande. Aí, a gente faz o seguinte, a gente conversa com a mãe, dá uma orientação específica para a mãe, para que a mãe prepare em casa, ou seja, modifique o ambiente para trabalhar essas operações que você trabalhou no consultório ou na escola. Por isso que a gente chama de um ambiente modificantes ou modificáveis, que são ambientes preparados para dar continuidade ao trabalho da psicopedagoga. Mas não que a mãe tenha que sentar para fazer uma tarefa. Não é isso. A mãe vai utilizar o ambiente que já tem na sua casa para trabalhar aquelas operações. Então, eu vou dar algumas ideias aqui. Então, assim, ó, os ambientes modificáveis são ambientes preparados para continuar aquela experiência mediada. Então, os ambientes modificáveis, eles foram criados para encorajar a criança, certo? Para reforçar aquelas operações que foram trabalhadas e também para gerar na criança essa sensação ou vontade de aprender, ou mesmo a necessidade de aprender. Então, quando a gente trabalha a operação mental de identificação e comparação, você pode no dia a dia, aí na cozinha da sua casa, você pode, na hora da janta, você pode comparar, por exemplo, a textura dos ambientes, a textura dos alimentos, a cor dos alimentos. Olha, agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos trabalhar a comparação. Avisa para a criança. Então, eu quero que você me diga qual a cor do arroz. Tem mais algum alimento aqui nesta mesa com essa mesma cor? Agora vamos para a salada, o alface. O alface é verde. Teria mais algum alimento nesta mesa com a cor verde? Então, isso se configura um ambiente modificável. Por quê? Porque ele dá continuidade para aquilo que a psicopedagoga trabalhou. Assim, o que eu quero dizer também sobre esses ambientes, que a gente tem algumas recomendações. Ah, que legal, a Jaque já faz isso. Lógico, Jaque, se você não é professora, se você não tem um consultório, mas tem o teu filho que fica em casa, o que você vai fazer? Você vai instigar todas as possibilidades. Agora, e se a criança não responde? Mas ela não responde porque ela tem a apraxia da fala ou porque ela tem medo de errar? Então, nós temos que gerar a necessidade da fala. Para eu responder essa pergunta, eu teria que saber o caso da criança para poder dar a informação correta. Então, essa mãe ou essa professora pode entrar lá no meu Instagram, né, depois, e colocar essa pergunta que eu respondo para você, mas tem que colocar um pouco, uma coisa mais detalhada. O que a criança tem? É autista? Tem uma deficiência intelectual? O quê? Sim, apraxia da fala. Ah, mas daí olha o seguinte, você, se não fala, você pode usar símbolos, né? E aí você pode, por exemplo, dizer, ó, aqui eu tenho um cartãozinho verde. Tem algum alimento aqui que é verde também? Você está comparando. E a criança só aponta. Então, não necessariamente precisa oralizar. Desde que você consiga perceber que essa criança entendeu a sua pergunta, está atenta e analisando aqueles alimentos e faz a comparação. O importante é que essa lógica da mediação seja incorporada dentro de casa e na escola,
para aumentar ou potencializar aquilo que a mediadora trabalhou, certo? Então é assim, para o ambiente ser considerado modificável ou modificante, é necessário que você faça um planejamento. Então vai lá, pergunta para a pessoa que está atendendo a mediadora. Quais são as operações mentais que trabalhasse com meu filho? Ah, eu trabalhei raciocínio hipotético, eu trabalhei raciocínio silogístico, eu trabalhei classificação, seriação. Ah, trabalhou seriação. Então, eu vou, em casa, eu vou preparar algo planejado para trabalhar seriação, mas com as coisas que eu tenho em casa. Você não pode pegar mais uma atividade impressa e submeter aquela criança novamente a essa situação de aprendizagem. Tem que ser uma coisa livre, mas planejada. Então, assim, como é que eu posso trabalhar a seriação sem mostrar para a criança na folha? Você pode pegar as frutas, colocar em cima da mesa. Uma banana, uma maçã. Uma banana, uma maçã. Quem é que vem depois? A banana. Isso é seriação. Então, se você vai fazer uma vitamina, já coloca as frutas em série. Pode ser por tamanho, pode ser por cor, pode ser por forma. Entenderam? É isso que vocês têm que compreender. Usar aquele aspecto cognitivo que foi trabalhado, mas mesmo com uma intencionalidade planejado, organizado, controlado, você olhando, mas que seja diferente do que foi trabalhado pela psicopedagoga que trabalhou, por exemplo, com uma folha de seriação, uma atividade, tá? E aí você pode, assim, ó, usar a situação de banho, por exemplo. Olha, eu sei que hoje você trabalhou as cores. Então, eu trouxe aqui 2 toalhas. E eu quero saber se você, qual das 2 você quer. Uma é vermelha e outra é azul. Identificação. Então, qual que você escolhe? A criança vai escolher. Então, situação de banho, situação de escolha de roupa, alimentação, tarefa de culinária, que a mãe puder colocar a criança nessa situação. Por exemplo, crianças autistas, várias que eu conheço, adoram mexer na cozinha, adoram fazer comida ou ajudar na comida, porque para eles é algo mágico, misturar alguns ingredientes. Eu sei que tem criança que não pode nem ver o cheiro ou mesmo a questão da textura da comida. Eu sei disso, mas tem aqueles que têm esse viés culinário muito bom. Então, se teu filho tem, usa isso. Usa esse ambiente da cozinha para interagir e mediar a mesma operação mental, mas usando uma estratégia diferente. Por que isso é importante? Uma estratégia diferente. Porque quando a criança é submetida num grande período de tempo ao mesmo tipo de atividades, então é tudo atividade impressa, o que acontece? A gente chama isso de colapso cognitivo. A criança vai se sentindo pressionada, estressada. Pode chegar a um ponto que quando você pega a apostila na mão, ela já sai correndo, ela avança na apostila e rasga. Por quê? Porque estressou, deu um colapso cognitivo. Então, para evitar o colapso cognitivo, você vai usar na mediação a mesma operação mental que foi trabalhada por outra pessoa, pela mediadora, mas num contexto modificável diferente, tá? Então, esse ambiente ele serve para reforçar, às vezes até aprender alguma coisa nova, mas a principal função é a manutenção daquela operação mental que foi trabalhada. Por quê? Porque a psicopedagoga, ou a mediadora, né, ela só trabalhou 40 minutos com o teu filho. Agora, o que a gente recomenda em termos de tempo? É assim, ó, você pegar 4 horas
e redistribuir essas 4 horas durante a semana inteira, de segunda a domingo. Redistribui 15 minutos. Então, na hora que você está jantando, faz uma mediação sobre a comida. Se você está dando na boca a comida para essa criança, vamos identificar o que tem nessa comida, mesmo que seja na boca, vai mediar. Então, você pode mediar, mesmo a criança, eu vou contar aqui no final, vocês devem ficar no final dessa live, porque eu vou contar para vocês um caso de uma criança, certo? De um jovem, né, de 15 anos, que desenvolveu, pela mediação, as funções cognitivas, que estavam com deficiência, e chegou até na universidade. Então, mas o caso é depois. Mas assim, e nesse caso, o ambiente modificante foi utilizado pela família. Então, assim, a gente pede para durante 4 horas a criança ser submetida durante a semana após o atendimento com a mediadora. Então, eu posso distribuir 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Aí pode ser na hora de o banho, na hora da alimentação, na hora de escovar o dente, na hora de escolher a roupa, na hora que vai para a escola, na hora que entra no carro, ou na hora que a van chega para buscar. Então, aquele momento ali que você está disponibilizando uma atenção para o teu filho, que seja uma atenção mediada. Porque às vezes a mãe trabalha o dia inteiro, só chega em casa para trocar roupa, dar comida, não é assim? Então, vamos aproveitar esses ambientes, esse momento, para mediar. Mediar o quê? O que a psicopedagoga ou a mediadora trabalhou antes, naquela semana. Para que a gente possa reforçar essa operação mental. Mas presta atenção, com o ambiente modificante, ela não só reforça, porque ela às vezes aprende também e ela tem a manutenção. Agora, o ambiente modificante, você deve pensar que não pode ser qualquer coisa. Como eu disse que ele tem que ser planejado, você tem que se preocupar para que ele seja desafiante. Que não seja uma coisa óbvia. Cadê o garfo? O garfo tá aqui. Cadê o pincel laranja? O pincel laranja tá aqui. Então, é óbvio, tá ali. Mas que faça pensar. Que faça a criança realmente pensar. E aí, o que é de mais maravilhoso no ambiente modificante é que a criança vai sendo submetida à possibilidade de se adaptar a outros ambientes. Por exemplo, tem mãe que diz assim, ó, lá em casa ele não faz nada, mas aqui no atendimento ele faz, e em casa ele não faz. Então aí a criança vai, com os ambientes modificáveis, ela vai trazendo o que ela aprendeu lá para cá. E aí você vai ver que ela vai tendo uma flexibilização tanto da cognição quanto da emoção. E aí você vai ver que ela vai começar a mudar o modo de sentir, de pensar, de se comportar. Eu já tive vários relatos. Só, em termos de aprendizagem, tem um relato que eu tô falando. Em termos de aprendizagem, eu só comecei agora faz umas 2 ou 3 semanas a mediar. Então, em termos de aprendizagem é muito pouco, mas em termos de comportamento, ele já pede para eu conversar com ele, que ele acha que é uma conversa, mas não é uma conversa. Eu faço perguntas e ele pensa. Então a criança já está pedindo. Antes eu dizia, ó, vem aqui para a apostila. Ele saía correndo, escondia embaixo da mesa e não queria mais. As minhas páginas aqui estão. Então você tem que pensar assim, ó. Quando é que eu vejo realmente que uma criança aprendeu? Como é que eu faço? Como é que eu vejo? Tem 2 formas. Primeiro, quando a criança aumenta a rapidez na resposta e a precisão, isso é um modo, certo?
que a gente chama isso, que são as modificações da primeira ordem. Ela vai melhorando o seu desempenho lá com a mediadora. Então, ela vai sendo mais precisa, vai dando mais respostas, beleza. Mas, quando a gente prepara o ambiente modificantes, aí a gente vê as modificações de segunda ordem, que é quando a criança usa uma habilidade que aprendeu lá no atendimento dentro de casa, por exemplo, certo? Mesmo que o contexto mudou, ela conseguiu conservar aquela habilidade que foi trabalhada. Por isso que quando a gente prepara um ambiente dentro de casa para a mediação, isso vai ajudar muito no desempenho dessa criança, porque ajuda na construção do significado, ajuda na generalização também. Vocês têm que entender o seguinte, que o ambiente modificável, ele nutre aquilo que foi trabalhado com a criança. Ele nutre tanto o aspecto cognitivo quanto emocional. Porque a principal mediadora deste planeta é a mãe. A principal. A mãe ou a pessoa que faz a figura da mãe, né? Depois disso, nós temos as professoras, as terapeutas, né? Mas a mãe é principal. Então, quando você prepara um ambiente, planeja esse ambiente para parar e conversar com o seu filho sobre... e essa conversa não é sobre o que aconteceu no consultório, é sobre aquilo que a mediadora já falou para você, porque a mediadora tem que dizer, olha, hoje nós trabalhamos a operação mental de diferenciação, e diferenciação se trabalha assim. Aí ela dá vários exemplos, aí a mãe leva isso para casa e tenta adaptar em casa um ambiente diferente, mas que vai exigir dessa criança o mesmo processamento cognitivo. Então, em casa, acaba sendo o reforçador, certo? O que nutre. E é emocional, porque a mãe é que está fazendo. Então, o contato emocional do filho com a mãe é sem descrição, não é mesmo? Assim, ó, geralmente, o estímulo, ele a gente chama unidirecional, né? Ele é unidirecional. Eu faço uma pergunta, a criança me dá uma resposta. Vai só numa direção. Quando você faz a mediação, ele deixa de ser unidirecional. Porque há uma conversa, há uma troca, há um envolvimento emocional, há a revelação de que eu acredito no teu potencial. Isso é muito importante, tá bom, gente? O ambiente modificável, você tem que imaginar, assim, ele nutre, ele desafia, mas ele também é um contínuo, que a gente chama programado, certo? E se constitui como uma modificabilidade ativa. Porque senão fica lá a criança tendo atendimento e você em casa tendo que dar banho, dar comida, preparar a roupa, mas você não fala daquilo que é essencial, que é o reforçar o que foi trabalhado. Então, assim, ó, tem uma máxima, né, ou um princípio que diz assim, ó, até vou ler para vocês. Não aceitar a criança onde ela está. Ou seja, na forma como ela está, você não tem que aceitar, no sentido dessa aceitação passiva. Ah, me disseram que meu filho não vai aprender, então eu vou aceitar isso. Não aceite, ok? Essa energia você vai direcionar para outra coisa,
que é assim, ó. Você tem que começar a trabalhar da onde ela está. Se hoje ela não fala, não reage a nada, é dali que você vai começar. E não do que passou e dos diagnósticos que as pessoas disseram dele. Certo? Porque isso é importante, você acreditar que é possível fazer alguma coisa pro teu filho. Pelo menos para ele ter autonomia e melhorar a qualidade de vida dele. Por mais prejuízo que ele tenha. Agora, o ambiente modificantes ou modificáveis vão ajudar nesse mergulho mediado, né? Nessa atmosfera que vai nutrir todo o processamento cognitivo dele. Então, inclusive o Foster dizia, né? Não me aceite como eu sou. Lógico, porque se eu aceitar a criança como ela tá e como ela é, eu não vou fazer nada por ela, já aceitei. Não aceita, invista. Vá na contramão do processo se for necessário. Porque a criança vai dar resposta. Vai dar resposta. O princípio dos ambientes modificáveis não é ela fazer a tarefa melhor. Não envolve tarefa. Não envolve algo escrito. Envolve, sim, uma estratégia diferente. Uma forma diferente de eu exigir aquela operação mental. Deixa eu ver aqui mais uma coisinha que eu quero passar para vocês. Olha só, tem um termo que eu também nunca usei aqui, que o ambiente modificáveis, ele propõe, ele instiga, né, a gente a conseguir uma aprendizagem transformacional, transformadora, uma aprendizagem que transforma, que modifica. Então, o que isso envolve? Não envolve aquela forma linear, de progressão linear, que a gente tem ideia, né? Mas sim uma transformação na flexibilidade cognitiva. Isabel, como o afeto pode melhorar a aprendizagem? Olha, Águida, se você quer saber, a emoção, o fator afetivo, emocional, é o ingrediente fundamental da aprendizagem. Sem esse ingrediente, nada funciona. Essa seria a melhor resposta, certo? Já que, para aprender, nós necessitamos dos neurotransmissores responsáveis pela emoção. E aí, se não tem uma emoção nessa relação de aprendizagem, essa aprendizagem já entra como uma informação com prejuízo cognitivo. Porque a cognição, ela espera a emoção. Ela espera o fator emocional para dar liga, certo? Então, precisa do fator emocional. Agora, o ambiente de casa, vocês vão usar como uma ferramenta para o trabalho cognitivo. Eu sempre digo assim, ó, hoje à tarde eu dei aula a tarde inteira, né, para o curso de psicopedagogia, eu estava falando lá para eles o seguinte: a família é um sistema que se organiza, que tem um conhecimento pertinente, beleza? A escola, como instituição, também tem uma forma de se organizar e tem um conhecimento pertinente. A professora também. Ela tem uma história de vida, ela tem um conhecimento pertinente e ela, então, tem os seus valores, suas crenças, é um sistema. Então, nós temos 3 sistemas: da família, da professora e da escola. E onde está a criança? Está no meio. Está no meio, às vezes, de uma guerra. Por exemplo, a escola culpando a família, a professora culpando a escola ou culpando a família, e a família culpando a professora ou a escola. E onde está a criança? Ninguém trabalhando por ela. Todo mundo justificando, todo mundo brigando, todo mundo empurrando uma responsabilidade para o outro.
certo? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que se juntar. O papel da psicopedagoga é juntar família, escola e professora. Todas elas canalizando para a aprendizagem da criança. Agora, mas isso não é o real. Eu estou dizendo que tem que ser. Como é que isso vai se tornar real? A partir do momento que a gente começar a exigir. Há muita passividade, né? A gente aceita tudo como está. Então, nós temos que melhorar essa situação também. Agora, a escola poderia ser um ambiente modificável também. Não só a casa da criança. Então, o caminho da psicopedagoga é esse. Ir na escola, orientar o professor, orientar a escola e orientar a família. Para que todos possam proporcionar, sabe aquelas 4 horas que eu falei? Distribuir essas 4 horas em algum momento na escola, em algum momento na escola como um todo, que inclui aula de educação física, que inclui aula de artes, um momento com a professora e um momento em casa. Se for 10 minutos, já tem meia hora aqui. Durante a semana distribuído, já deu. Entendeu? Essa é a ideia. Que você realmente consiga envolver o maior número de ambientes modificáveis para que essa criança venha se beneficiar. Esse ambiente vai ajudar a criança a perceber que ela não tem que aprender a classificar só para classificar lá no consultório da mediadora. Ela tem que classificar em casa, ela tem que classificar as coisas num passeio, Isso é o quê? Você vai nutrir esse conceito. Tem mãe, especialmente de crianças autistas, que a gente fala muito do engajamento social. Então, por que não tornar a ida à mercearia um ambiente modificável? Por que não tornar a ida ao supermercado um ambiente modificável? Por que não tornar a ida na farmácia um ambiente modificável? E na casa da avó, um ambiente modificável? Porque você está ali. Então, 10 minutos daquele contexto que você está indo, botou a criança dentro do carro, começa a mediar. Onde é que nós vamos? Por que nós vamos lá? Por que é importante a gente ir na farmácia? O que tem na farmácia? Como é que eu paguei? Faz a compra. Como é que eu paguei o que estava na farmácia? Certo? Então, essa é a ideia. Que você, às vezes a mãe põe o filho amarrado na cadeirinha atrás do carro, vai na farmácia, anda com ele pela mão, compra o que tem para comprar, põe dentro do carro, traz para casa e não tem conversa. Então, aproveitar esse momento para transformar esse momento num ambiente modificável. O que é um ambiente modificável? É aquele ambiente que faz com que a criança continue pensando naquilo que a professora trabalhou. E aí a gente chama de engajamento social, movimentar outras pessoas, outros lugares, né? Nesse desafio. Então, modificar o ambiente, ele move a criança para um desafio. Por que é um desafio? Porque é um contexto novo. Não é lá no atendimento, certo? Não é lá no atendimento. Deixa eu ver aqui. Tem alguém perguntando uma coisa. Isabel, como eu faço para aprender as vogais? Então, assim, hoje a nossa live é sobre os ambientes modificáveis. A melhor abordagem para ensinar ou se alfabetizar as crianças é pelo método fônico, certo? Então, o método fônico é o melhor. Por quê? Porque ele não trabalha com o nome das letras e trabalha, sim, com o som das letras. E o método fônico, ele agrupa as vogais e as consoantes em 8 grupos. E esses grupos devem ser trabalhados um a um. Espero, Érica, ter respondido um pouco da tua pergunta. E o método fônico, eu já trabalhei em alguns vídeos também, certo? E é o método
que a gente vai abordar lá no curso, na formação Liberta. Então, a formação Liberta vai trabalhar a neurociência, como é que o cérebro aprende, vai trabalhar a mediação cognitiva e como usar a mediação cognitiva no processo de alfabetização ou aprendizagem das crianças. No caso da alfabetização, nós vamos usar o método fônico, porque a gente consegue comprovar cientificamente que o método fônico funciona para alfabetizar a criança com dislexia, com deficiência intelectual ou autismo. Agora, se a gente for pensar, você também pode transformar o ambiente da casa para um ambiente da alfabetização. Então, quando você está conversando com a criança e mostra, ó, eu estou bebendo água. Qual a primeira letra, qual o som que tem a letrinha da palavra água? A primeira letrinha. Então, você pode também utilizar em casa desse ambiente modificável, tá bom? Resumo. Vamos pensar num resumo assim. Mas não acabou não, tá? O resumo é o seguinte. O ambiente modificável, ele traz a possibilidade da participação da criança na vida cotidiana, familiar. É uma oportunidade, porque às vezes a criança chega da instituição, toma banho, aí a mãe dá um brinquedinho, ele fica ali enquanto você faz as coisas de casa, faz a janta, né? Às vezes acontece isso. Então você tem que tirar uns minutos para ter uma interação com o teu filho e fazer essa relação, né, mais cotidiana. Então, dar banho, comer, separar o lanche, separar o material da escola, tudo pode ser um pretexto para você mediar. Sendo um pretexto para mediar, você vai planejar a mediação. Então, a sua casa vai se tornar um ambiente modificável. Porque não é qualquer coisa, nem qualquer casa, nem qualquer jeito. Não. Para eu fazer da minha casa um ambiente modificável, eu tenho que planejar. Planejar o que eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar com a criança. Outra coisa é assim, ó, quando você submete o seu filho à mesma atividade, ó, faz atividade com A em casa, isso é muito comum, né? Muito comum. A mediadora lá, a psicopedagoga, trabalhou a letrinha A. Aí elas, eu tô trabalhando com A agora. Daí você chega em casa, o que você faz? Pega um caderno e enche com A, para a criança fazer. De pontilhado, colar arroz, colar feijão, pintar de amarelo, de azul, de verde. Gente, isso não dá. Isso não dá, entende? Por quê? Porque você vai fazer com que a criança tenha um colapso cognitivo. Eu já falei isso várias vezes em várias lives. Por exemplo, agora, quando a gente faz mediação de uma criança só, a gente leva esses, né, máximo 40 minutos. Agora, quando você faz a mediação de um grupo de crianças que estão juntos, você pode mediar durante 2 horas, que é o caso do projeto Acelera, da professora Camila, que está aprendendo a mediar e ela vai alfabetizar essas crianças até dezembro. São crianças que não estão alfabetizadas. Então, mas eles vão ficar 3 vezes por semana, 2 horas com ela. Mas é um grupo. Então, sendo grupo, há muita troca. Fica muito mais estimulante do que só o adulto e a criança ali durante mais do que 40 minutos. Deixa eu ver aqui. O ambiente modificável, ele também proporciona... isso que eu já falei. Peraí. Agora eu quero contar o caso para vocês, tá?
eu preparei esse caso. Esse caso aqui é relatado num documento do professor Reuven Forster. Ele tá todo em inglês, até se alguém quiser algum texto, né? Eu posso estar mandando para vocês. Mas hoje à tarde eu li vários casos que a gente teve que analisar lá na pós, mas eu acabei, não deu tempo, né? Vou deixar para outro dia. Mas assim, esse caso é mais ou menos assim, ó. O menino tinha 15 anos, um adolescente, ele apresentava um déficit substancial nos componentes verbais, ou seja, a oralidade era muito pobre, o pensamento abstrato, basicamente, ele não conseguia fazer transcendência, ele não conseguia construir um significado, ele não conseguia ativar a memória de longo prazo, certo? E pela escala de avaliação VISC-R, ele chegou numa pontuação 59, que é muito baixo. Então, esse era o cenário. Quando ele foi avaliado pelo sistema normal, a indicação foi que essa criança pudesse participar de uma escola que trabalhasse somente com as questões manuais, ou seja, pintura, desenho, talvez algo de montar, né? Alguma coisa para montar, que ele tinha essa habilidade somente. Então, isso era a constituição desse menino com 15 anos. Então, o Forster pegou ele e fez uma avaliação de novo. Só que foi uma avaliação mediada. O que acontece numa avaliação mediada? A gente considera aquilo que a criança já sabe e o potencial que ela pode vir a ter com a presença do mediador. Tudo que esse adolescente conseguia fazer com a ajuda do Forster, quando eu digo ajuda, não é ajuda de pegar e fazer, é ajuda para a criança pensar. Pensar. Então, o Forster fazia com que a criança, esse adolescente, pensasse sobre a tarefa, sobre a avaliação que ele estava propondo. E aí, ele chegou numa segunda avaliação, que é assim, ó. Ele avaliou as funções cognitivas e as operações mentais. As funções cognitivas são 28 e as operações mentais 19. E aí ele chegou numa perspectiva diferente, que esse menino tinha capacidade de fazer abstração, sim, tinha, que a abstração é algo essencial para a aprendizagem, e ele sabe por que ele tinha problema de memória? Porque ele não construiu a habilidade, a função cognitiva de fazer estratégias, que é lá na elaboração. Então, na hora que a gente está mediando a função cognitiva de elaboração, a gente vai ajudando a criança a construir uma estratégia cognitiva para realizar a tarefa. Então, isso o Forster conseguiu com que ele fizesse. Então, se ele fez junto com o Forster mediando, é que algum dia ele poderá fazer sozinho. Então, isso fez toda a diferença. Então, estava resolvido. Esse menino, inclusive, depois, ele entrou na universidade. E a perspectiva que se tinha para ele era qual? De fazer trabalhos manuais. Estão vendo? Então, assim, o processo que acontece dentro do cérebro, ele, pode dizer, é mágico? A gente pode dizer que é mágico. É um milagre? Pode ser que tenha um milagre, mas não é. É cognitivo. É isso. O cérebro começa a compreender que ele pensa. E aí, quando ele pensa, ele tem decisão de escolha. Ele decide, ele escolhe. Ele constrói estratégias. Então, o mágico da mediação cognitiva é isso. O que eu desejo? Eu desejo que vocês, pais, professoras, psicopedagogas, aprendam a mediar. Eu já coloco aqui no meu Instagram vários vídeos com vários exemplos, com várias informações muito preciosas, muito práticas.
tanto da teoria quanto da própria mediação. Mas se você realmente se sente chamada a se tornar uma mediadora, aí nós temos que reestruturar isso. Porque aqui no meu Instagram eu apenas coloco ideias para ajudar as pessoas, para ajudar essas mães, essas professoras e psico. Agora, se você quer aprender a mediar, para mediar o seu filho, para batalhar aí os próximos 2 anos e a gente vê o resultado dessa mediação, aí você tem que participar da formação Liberta, que é a formação que eu vou ensinar passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. E, além de ensinar o passo a passo, você vai ter contato comigo toda semana. Entendeu? Então, eu vou estar orientando toda semana. É muito importante, gente, que você decida isso, né? Porque nós só temos até amanhã, certo? Às 23h59, para se inscrever na formação Liberta e se beneficiar dos bônus. Os bônus é participar da comunidade, ganhar o meu livro e ter ainda o bônus das ferramentas biointeligentes, que eu já falei para vocês também sobre isso. Mas você decide, todo o material tá aí no meu Instagram, também é muito bom, você pode continuar. Todos os dias eu tô fazendo live, amanhã também eu vou fazer lives, né? Mas é isso. Então, gente, vamos lá. Vamos pilhar essas crianças, porque o meu objetivo é que você perceba que a inteligência do teu filho, do teu aluno tá aprisionada. Vamos libertar a inteligência aprisionada dessa criança. E libertar, com essa libertação, eu vou conseguir acelerar a aprendizagem dela, porque eu vou mediar. Então, eu mediando, ela vai me dar respostas. Se ela não oraliza, eu vou conseguir com que ela... Falou dos 2 anos? Não. Eu vou conseguir com que ela me dê respostas através de outras estratégias. Hoje mesmo, eu ainda falei no meu curso que o processo fonético, né, o fonológico de alfabetização, método fonético, o que acontece? Ele usa oto, octo, estese, certo? Que ele usa vários canais para decodificar a informação. Então, isso você precisa aprender a mediar cada função e cada estímulo. Isso é muito importante. Agora, eu quero dizer assim, ó, que o Liberta, se você se matricular no Liberta até domingo, às 23h59, durante 2 anos, você vai ter toda a minha assessoria. Nós vamos juntas melhorar o desempenho das crianças, seja seu filho ou seu aluno, porque esse é o seu desejo, né? Chega de lástima, chega de culpados, vamos colocar essa criança num ambiente diferente. Como diz a Silvia, vamos fazer essas crianças brilharem, porque independente se ela tem paralisia cerebral, se ela tem deficiência intelectual, se ela tem dislexia, não importa, certo? Todas as crianças podem ser beneficiadas pela mediação. Estou olhando aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim ao vivo, é só colocar Isa me chama, que eu chamo, tá bom? Então assim, pessoal, hoje o que vocês têm que ficar, eu mudo, o mundo muda. Oportunidade incrível essa formação. Realmente, a Camila é uma, né? A Camila tem um desafio, gente, de 7 crianças dentro da sala de aula. Não são 8, são 7.
7 crianças que não estão alfabetizadas e ela vai alfabetizar, fazendo a mediação, né? E aí ela vai fazer todo esse processo, usar a mediação, as funções cognitivas, as operações mentais para o quê? Para mediar esse processo, né, de apropriação da escrita e da leitura. Isso vai ser muito lindo, porque nós vamos registrar tudo. Vamos registrar tudo. E aí vocês vão ver como isso ocorre. Então, imagine. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, assim, ó. Eu tô um pouco indecisa, não sei. Mas imagine que daqui a 2 anos, como sua filha vai estar se você aprender a mediar. Agora, imagine o contrário. Daqui a 2 anos, quando você vê que várias outras pessoas conseguiram melhorar a condição do seu filho e você atrasou mais 2 anos ainda a sua filha. Porque eu não sei quando é que eu vou montar outra formação dessa, tá bom? Gente, Norma, eu sei do teu comprometimento, sei da tua luta, né? Mas vamos juntas mudar a realidade, fazer essa menina aí, ó, brilhar, porque isso é muito importante. Estou com o desafio de alfabetizar meu filho, sobrinho, meu filho com autismo e meu sobrinho com TDAH. Ótimo! Vamos lá, vamos aprender a fazer isso de uma forma estruturada, que depois, inclusive, você pode mediar outras crianças. Outras crianças. Pega uma criança ou pega 2 crianças para você mediar e depois, ó, mediar. O meu sonho pessoal é ter em cada município, o Brasil tem 5.500 e poucos municípios. Eu quero em cada município desse Brasil ter uma mediadora de excelência, formada pelo Liberta. Certo? Porque eu sei que daí vão ser no mínimo 5.000 crianças que vão brilhar. Olha só que maravilha. Então eles vão sair dessa condição de uma criança passiva, sem perspectiva nenhuma, para uma perspectiva muito além daquela que você esperava. Você vai se surpreender. Já tem mãe se surpreendendo, né, gente? Hoje mesmo eu vi uma mãe mediando uma criança com TEA, autismo, até botou ali no nosso story também, compartilhou. Maravilhosa! Ela não perde uma live, tá sempre ali. Por quê? Tá investindo? Acho que vai ser prejuízo? Que nada, vai ser ótimo. Com certeza ele vai responder mais e mais, mais e mais, mais e mais. Porque toda criança tem um potencial para ser desenvolvido. A gente tem que descobrir e investir nisso. Gente, ó, fiquem atentos que eu vou dar uma dica para vocês. Amanhã nós temos a nossa última live, 19h23, da maratona cognitiva. Daí eu fecho esses 11 dias que eu fiquei trabalhando com vocês todos os dias. Depois eu vou ter uma paradinha, que mais tarde eu explico o porquê, certo? Mas fiquem atentas amanhã. Pode ser que aconteça alguma outra coisa durante o dia. Então, acompanhe aí o meu Instagram, tá? Aqui tá falando assim, a Emanuel, eu acho que é Emanuel. Emanuel tá falando o seguinte: mediadores, na sua maioria, apenas colocam a criança para rabiscar. Lá. Então, assim, ó, quando eu falo, Emanuel, de mediadoras, eu falo de mediadoras cognitivas e não das acompanhantes das crianças na escola, tá? Então, mediadora, por isso que é mediadora cognitiva de excelência. A mediadora cognitiva de excelência faz a criança pensar e não dá tarefa para ela rabiscar, porque deram esse nome em alguns municípios, mas isso equivale à segunda professora, que é a professora acompanhante da criança, certo? Então, mediadora, dentro da perspectiva que eu defendo, é a mediadora cognitiva, que ela utiliza 28 funções cognitivas, mais 19 operações mentais, mais 12 critérios de mediação para fazer a criança pensar. Então, há uma diferença muito grande entre essa mediadora
que é cuidadora de crianças dentro da sala de aula, que muitas vezes não tem formação, não sabe o que está fazendo e nem sabe o que fazer. Diferente da mediadora aqui, que é a mediadora cognitiva. Tá bom? Deixa eu ver mais. Ver se tem mais alguma pergunta. Pois é, não são, mas são os que a prefeitura manda para as escolas. Então, se a escola não dá jeito, os pais podem dar jeito, não é mesmo? É isso aí. Mas já temos várias professoras querendo se tornar realmente mediadoras, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. E se o Emanuel quiser perguntar mais alguma coisa para mim, pode ir lá no meu Instagram, no direct, perguntar, certo? E eu explico, porque eu também quero te ajudar. Porque se você já percebeu que na prefeitura nada funciona, nós não podemos deixar o nosso filho nessa condição. Então, os pais deverão fazer alguma coisa, porque é necessário. Não podemos aceitar isso desse jeito, tá bom? Um beijo grande, espero vocês amanhã. Mas fique atento durante o dia, hein? Pode ter uma chamadinha aí especial. Então, fiquem atentos e atentas. Um beijo grande, gente, que hoje é sábado. Agora, vou aproveitar, tá bom? Um beijo, tudo de bom para vocês.